Bom dia, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é a hora que vocês estão assistindo aí. Bem, eu passei para vocês hoje um material que diz respeito a medidas indiretas de distância, dois vídeos também ligados a essa questão, certo? Então, do que a gente está falando de medidas indiretas de distância? Nós estamos falando de quando a gente não necessariamente precisa estar com a fita métrica, a trena, sobre o terreno para poder fazer a medida, certo? Então nós temos aí dois equipamentos que fazem esse tipo de medida. Eu coloquei com teodolito, mas na verdade também isso pode ser feito com nível, né? No caso do nível, você vai ter essa condição de fazer essa medida, a medida indireta. Se for uma distância horizontal, você vai poder fazer isso como se o equipamento estivesse, como se estivesse não, ele vai estar a 90 graus, certo? O ângulo vertical dele vai sempre estar a 90 graus, porque o nível ele não regula, não tem medidas angulares verticais, ele só vai ter essa medida na horizontal ou a 90 graus, certo? Então, basicamente é isso que é uma medida indireta de distância, certo? Essa é uma medida indireta de distância porque eu não estou sobre a superfície do terreno para me conseguir fazer a medida, beleza? Muito bem. Então, passando aqui para o segundo slide, que no caso, o processo de medida indireta denominamos estagiometria ou taquiometria, que vamos dizer que isso é feito através dos retículos, né, que a gente já mostrou na sala de aula, nas primeiras aulas, se eu não me engano, na primeira aula, a gente mostrou o nível e mostrou como se faz a leitura, né? Logicamente nós vamos precisar fazer mais vezes isso para a gente ganhar um know-how a respeito dessas leituras, certo? E aquele negócio que eu falei para vocês, provavelmente a gente vai ter que dividir as turmas, certo? Vai dividir essas turmas e fazer essas leituras para que todo mundo consiga ter um domínio dessas leituras. Então, essas leituras são feitas através dos fios estadiométricos, né? Esses fios estadiométricos, não sei se nos vídeos vocês devem ter visto lá, né? Tem a leitura na régua, onde você posiciona a mira do nível ou do teodolito sobre essa régua, e nessa régua você faz a leitura, certo? Então, vão ter lá três linhas, né? Que vai ser o fio médio, o fio superior e o fio inferior, que vão ser necessários para vocês conseguirem fazerem as medidas, sejam elas medidas de distância horizontal, sejam elas feitas medidas de distância vertical, beleza? Então vamos lá. Então nós temos aí os três fios, né, que eu já falei, fio superior, fio médio e fio inferior. Esses são os fios que a gente vai observar. E nós temos também o fio estadiométrico vertical, isso principalmente para, vamos dizer, esse fio aqui tem que estar sempre posicionado bem na linha da régua. Então, por isso a necessidade de ter o nível de bolha na régua, porque quando você tem um nível de bolha na régua, você sabe que ela está reta, e aí você sabe que aquela linha vai estar sempre perpendicular à linha do fio central, fio vertical, certo? Então, essas são as posições, né? Você tem o fio estadiométrico superior e o inferior, e sempre tem também o fio médio e o fio vertical. Essa distância aqui é o H, nós vamos entender por que existe esse Hzinho aqui, qual a necessidade dele, e a necessidade dele é grande, certo? Não é pequeno, nós temos também a necessidade de ter o H como figura matemática para se calcular as distâncias. Bom, aqui tem um desenho esquemático, né, mais ou menos, que, vamos dizer, quando você vai fazer a leitura da distância vertical, você
lá quando vocês viram lá na ótica, né? Acredito que vocês devem ter visto em algum momento lá na física, vocês devem ter visto essa, vamos dizer, esse tipo de cálculo, né? Onde você vai fazer as medições através da inversão, né? De que você está visualizando. Então é mais ou menos como se fosse uma semelhança de triângulos. Então você tem isso aqui, logicamente, isso aqui é uma visada horizontal, que é a visada, justamente a visada do nível. Então você tem um nível aqui trabalhando como sendo essa leitura, certo? Então você tem cada uma dessas medidas aqui, certo? Onde você consegue visualizar a distância horizontal e também você vai conseguir, como no olho, você também vai conseguir fazer a leitura da distância vertical, certo? Então esses são todos esses elementos são componentes das leituras. Isso quando você está trabalhando com nível, por exemplo, certo? Vocês vão me desculpando aí que eu tenho um cachorro chato, vocês conhecem ele, chama Rex, e ele está aqui, ele e a Inha também estão enchendo o saco, mas eu acho que dá para vocês ouvir o que eu digo, certo? Então assim, nós temos então, para as visadas horizontais, certo? Nós temos DH é igual a 100 vezes H vezes cosseno ao quadrado de alfa mais C. C, ele é utilizado quando eu estou trabalhando com equipamentos analógicos, né? Aí nós fizemos uma certa correção e essas distâncias elas têm que estar entre 25 a 50 centímetros, né? No caso, para fazer essas correções. Então, sendo assim, para os equipamentos que nós vamos trabalhar, nós não vamos utilizar essa correção, certo? Principalmente quando se trata de teodolito, nós estamos falando de teodolitos eletrônicos, então nós não vamos necessariamente utilizar isso. Para a conta de cálculo, né, cálculo da distância horizontal, nós vamos eliminar o C e o que nós vamos ter DH é igual a 100 vezes H vezes cosseno ao quadrado de alfa, certo? E para calcular a diferença de nível, a distância vertical, vai ser dN igual a leitura de ré como sendo o I, certo? Menos a leitura de vante, que é o ponto do fio médio da visada, certo? Então, I vai ser o quê? Vai ser a altura do instrumento, o fio médio da liquidificador, que logicamente eu vou parar. Por que eu não posso fazer o suco outra hora? Eu vou fazer na hora que a pessoa está dando a aula, está gravando a aula, né? Então é isso que acontece. Então vão me perdoando aí que é os primeiros home offices que eu fiz na vida, então é isso daí. Então é só para descontrair um pouco. Então vamos lá. Essa vamos dizer, o cálculo, né? Os cálculos, os elementos utilizados necessários para se fazer vamos dizer, o cálculo, né, da distância tanto horizontal como a distância vertical, a diferença de nível, beleza? No caso da distância horizontal, né, onde a gente tem uma visada inclinada, essa visada inclinada é uma visada inclinada ascendente, nós temos outros fatores que vão entrar aí. Nós vamos entrar com, isso aqui já é com o teodolito, no caso, aquele lá, o exemplo seria da gente fazer uma medida com o nível. Nesse caso aqui nós estamos fazendo com a medida com o teodolito, onde a gente tem a possibilidade de mexer a ocular na vertical, nós vamos mexer essa ocular no sentido vertical, e aí a visada ascendente, certo? Uma visada ascendente seria quando eu posiciono essa luneta para cima, certo? Então, vamos dizer que ela está numa posição horizontal a 90 graus, então eu vou fazer vamos dizer, a visada para cima, então ela vai
ser no sentido superior, certo? Então, nós temos aqui uma visada ascendente. Muito bem, então essa visada ascendente, se logicamente eu tenho que essa posição aqui é uma posição de 90 graus, e se eu elevo essa luneta da mira para cima, então quer dizer que esse ângulo aqui, ele é menor do que 90 graus. Então, as visadas ascendentes, elas são menores do que 90 graus. Sendo menor do que 90 graus, certo? A gente vai encontrar um outro carinha que vai entrar nessa jogada, que a gente chama de alfa, certo? O alfa, que é o carinha que vai entrar nessa conta, certo? O nosso alfa é justamente a diferença entre o ângulo onde se encontra posicionado a luneta, certo? Que ele vai ser um ângulo menor do que 90 graus, para chegar justamente a 90 graus. Então, nós vamos ver uma certa diferença aí entre o ângulo de visada ascendente e descendente, justamente por conta disso. Porque quando você tem um ângulo ascendente, o que você vai fazer? Você vai pegar o valor de 90 graus e se subtrair do valor do ângulo, e aí você vai encontrar o alfa, que vai fazer parte da nossa conta. Beleza? Então vamos lá. Beleza. Então, para a visada ascendente, nós temos essa situação de DH é igual a 100 vezes H vezes cosseno quadrado vai ser, no caso, se eu tiver um equipamento analógico. No caso, eu não tenho um equipamento analógico, nós vamos trabalhar com equipamentos eletrônicos. E aí nós vamos, em vez dessa fórmula aqui com C, nós vamos trabalhar com essa. DH é igual a 100 vezes H vezes cosseno quadrado de alfa. Observação que eu falei, alfa é a diferença entre 90, né, para baixo ou para cima. No caso, para baixo, por quê? Porque nós vamos pegar o valor de 90 graus e subtrair do valor do ângulo. E aí nós vamos encontrar o valor de alfa. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Então, eu tenho aqui que a minha leitura foi 83 graus, 15 segundos e 28 segundos. Então, alfa será o quê? Alfa será a diferença. Então, eu tenho que 90 menos 83, 15, 28, vai dar 6 graus, 44 minutos e 32 segundos. Então, o valor de alfa para essa situação, ele vai ser 6 graus, 44 minutos e 32 segundos. Beleza? Tá um pouco escuro aqui, que a minha filha que entrou aqui na minha frente, só para atrapalhar, mas vamos de novo. Essa outra fórmula que é a distância vertical ou diferença de nível, onde a fórmula é idêntica. Idêntica que eu falo a próxima fórmula, no caso, que vai ser 50 vezes H vezes Cn, 2 vezes alfa menos Fm mais I, certo? Ou seja, esse I é aquela altura do instrumento que a gente viu nos slides anteriores, certo? Então, essa vamos dizer, a fórmula para a diferença de nível, cálculo de diferença de nível para uma visada ascendente. Então, quando eu vou fazer uma visada ascendente, ou seja, eu estou apontando a luneta para cima, em vez de ser na horizontal, como é o nível, certo? O nível. Para essa visada, eu vou utilizar essa fórmula, certo? Beleza. Na visada inclinada descendente, vamos dizer, é o inverso da outra, certo? Eu tenho também, certo? Eu tenho o ângulo alfa, tenho as mesmas coisas, certo? Só que, o que acontece? Eu tenho também a fórmula de C, certo? Utilizando C para equipamentos analógicos, mas não vai ser o caso, certo? Aí nós vamos utilizar para cálculo da distância horizontal,
o mesmo valor de alfa, só que mudando uma coisa. Ao invés de eu fazer o cálculo com, no caso, quando eu tenho uma visada inclinada, que eu estou apontando o equipamento para cima, certo? Para cima, nesse caso ele vai estar para baixo. Ele estando para baixo, essa diferença também vai ser para chegar a 90 graus. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos dizer, se eu tenho, no exemplo anterior, eu tinha um valor que era menor do que 90 graus. Quanto é que eu preciso acrescer para chegar a 90? Nós encontramos o valor de 6,46 graus, 44 minutos e não sei quantos segundos, certo? Nesse caso, nós fazemos o contrário. Vai ser o valor da visada, que vai ser o ângulo maior do que 90 graus, certo? Que vai chegar a 90 graus novamente. Então, nesse caso, por exemplo, se a minha visada, o exemplo da minha visada aqui vai ser 94 graus, 99 graus, 39 minutos e 55 segundos. O que é que eu faço para chegar a 90? Qual a diferença para ele? O que é que eu vou retirar para chegar a 90? Então, eu vou pegar 99, 39, 55 menos 90. Aí eu tenho que o meu alfa vai ser 39 graus, ou 9 graus, 39 minutos e 55 segundos, certo? Esse vai ser o valor do meu alfa. Tanto para cá como para cá. O valor do alfa, tanto na fórmula de DH como na fórmula de DN, diferença de nível ou distância vertical, distância horizontal ou distância vertical, eu vou utilizar esse mesmo alfa, certo? E aí, assim, eu não falei do H, né? Vou ter que botar. Então, o H vai ser o quê? Vai ser a diferença, certo? Entre o fio superior e o fio inferior. Então, a diferença entre esses dois, entre o fio superior e o fio inferior é justamente fio superior e o fio inferior é justamente o H, que eles sempre vão entrar nos cálculos que a gente vai fazer, beleza? Então vamos lá, continuando aqui. Então aqui nós temos um exemplo, certo? Aqui nós vamos ter um exemplo onde a gente tem uma leitura. Essa leitura nós vamos utilizar ela. Eu quero que vocês utilizem essa leitura e façam o cálculo, certo? Sabendo que H é fio superior menos fio inferior, que eu tinha falado antes, e aí a gente conta para H. Depois, se a gente calcular o H, nós temos as leituras. Nesse caso aqui, como uma visada horizontal, notem, uma visada horizontal, nós temos que utilizar os valores das leituras e utilizar todo aquele procedimento que foi explicado anteriormente, certo? Ele redobrou, mas... Esse aqui também é uma visada horizontal, não mudei, né? Então, eu tenho dois exemplos de visada horizontal, certo? Vocês vão fazer esses dois exemplos de visada horizontal e também vão fazer esses dois exemplos, mais outros exemplos aqui de visada descendente, né, que vocês vão encontrar com o valor de alfa, e também vão encontrar tanto o DH como a diferença de nível, certo? Aí vocês vão ver também um outro exemplo de visada ascendente, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, isso aqui foi um teste, na verdade. Se tiver ficado muito ruim, não precisa comentar nada. Se tiver ficado mais ou menos, você diz alguma coisa aí. Mas todas as vezes vamos esclarecer. Vocês têm o material que eu já mandei para vocês, e eu também, no caso vocês observarem, vocês terminarem de tentarem resolver esses problemas,
Aí nós vamos também discutir, resolver também esses problemas por meio do compartilhamento. Lá vocês vão lá aquele mural, deixa a pergunta e aí a gente vai lá e resolve, beleza? Abraço para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.